paz do Senhor. Vamos compartilhar um pouco sobre a nossa véspera de Natal, hoje dia 24 de dezembro. E muitos de nós estamos com o coração pensativo no Natal. Mas o que será que significa de fato o Natal? Quando a gente pensa em Natal, o que é o Natal? Será que é ceia, festas, roupa bonita? Mas o que poderíamos pensar de algo a mais sobre o Natal? Qual o significado do Natal? E agora a gente gostaria de entender que Natal ele é uma data muito especial. Na cristandade ele é comemorado, em muitos lugares ele é comemorado, não em todo o mundo, mas em muitos lugares ele é comemorado. E é um tempo da gente relembrar, de estar em família, de compartilhar o amor, a união, uma boa refeição, né? A comunhão de uma boa mesa farta. Mas o Natal ele vai além disso, né? O Natal ele vai além de celebração, de uma boa comida. O Natal ele representa uma pessoa. E quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra do Senhor, a gente entende que o Natal ele já foi descrito desde a eternidade, desde quando Deus criou todas as coisas, criou tudo no seu lugar, na singularidade de tudo que Deus fez. E quando ele cria o ser humano para compartilhar da glória, compartilhar do amor dele, o ser humano cai em delito, cai em pecado. Então Deus ali já gerou no seu coração o Natal, porque o Natal é uma pessoa, é o próprio Cristo. E quando a gente lê Gênesis, a gente vai para a palavra de Deus e a gente lê Gênesis, quando o homem peca e Deus ali ele já faz uma promessa que nasceria de uma mulher, nasceria de uma virgem, e dessa virgem seria um descendente, e esse descendente pisaria a cabeça da serpente, aquela que tentou o ser humano, aquela que enganou o ser humano. E esse descendente do ventre dessa mulher pisaria a sua cabeça e essa serpente feriria o seu calcanhar. Então a gente vê que desde Gênesis, desde o princípio da humanidade, Deus já tinha em seu coração o plano da redenção. Então o Natal e Jesus, ele tem uma conectividade porque é o próprio plano da redenção de Deus em Cristo. O próprio propósito, o projeto divino para a humanidade, que nós seres humanos estamos no coração de Deus porque somos sua criação. Ele quer nos restaurar, ele trouxe Jesus como homem, como nós viemos à terra, assim como carne, como ser humano ele veio, para que a gente pudesse desfrutar do que ele faria até a sua morte. Morte de cruz, morte dolorosa, porque a cruz em si não salva, mas quem morreu nela. Então o próprio Cristo, desde seu nascimento até a sua morte, ele cumpriu perfeitamente o plano redentivo de Deus. E após a sua ressurreição, quando ele está até hoje à destra do Pai, intercedendo por nós ali, ele revelou o plano da glória. Então Deus nos deu um presente. Deus nos deu o plano da salvação completo em Cristo Jesus. E isso é Jesus e o Natal. O nascimento de Cristo em carne revela para nós que ele precisou vir como nós, para que o plano, o propósito de Deus seja pleno e completo. Como diz o Salmo 115, a terra Deus deu aos filhos dos homens. E como assim o céu, a plenitude dos céus pertence a Deus, a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, para Jesus ter autoridade em tudo que ele fez, ele precisou vir como nós, como carne humana, fraca, mas não pecadora no caso de Jesus, porque Jesus nunca pecou, em todas as coisas ele foi tentado, mas nunca pecou, para concluir o propósito do sacrifício vivo que ele, o próprio Cordeiro de Deus, concluiu. Então, quando a gente pensa em Natal, a gente pensa em alguém que nasceu, viveu, morreu por algo muito maior, que é a minha vida e a sua vida, que é nos chamarmos agora de filhos de Deus em Cristo Jesus, nova criação. As coisas velhas e antigas já se passaram, porque a luz veio através de Jesus. E essa luz dissipou as trevas. O poder das trevas não está mais sobre nós, porque Jesus é a nossa própria luz. Como Deus nos deu um presente, Deus nos deu um dom, cabe a nós receber esse presente. E esse dom de Deus, o dom da vida em Cristo Jesus, isso representa o Natal. Que Jesus Cristo renasça em nosso coração, renasça em nossa vida, nos trazendo uma nova vida, nos trazendo uma novidade de vida para a glória do Pai.
para a glória do plano redentivo do Pai, que Ele tudo fez perfeito. Então que nesse Natal, nessa véspera de Natal, eu e você possa refletir. Cristo venha nascer em nosso coração. Assim como a Maria permitiu ali o seu ventre ser usado por Deus. Ela mesma disse, eis aqui a serva do Senhor. Que nós possamos gerar Cristo em nosso coração todos os dias. Que nós possamos gerar Cristo na vida de outras pessoas, levando o Evangelho da paz. E quando Jesus ele veio aqui na terra, ele concluiu esse propósito. Deus já tinha enviado essa palavra através de Abraão. Abraão recebeu o proto-evangelho, né? A gente vai ver isso quando Deus promete a ele uma grande descendência, e da descendência dele viria aquele que de todos os povos, línguas e nações conheceriam a Deus. Por meio de Abraão, da fé de Abraão, por meio de tudo que Abraão concluiu com Deus em fé, Jesus Cristo veio. Então, a gente entende que Deus ele tem esse propósito. E Isaías vai completar mais e mais essas promessas de Isaías 9, quando ele vai dizer que a luz, Isaías 9, versículo 2, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, a sombra da morte raiou uma luz. Essa luz é o próprio Cristo, que dissipou o poder das trevas. E quando Isaías continua no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, porque em Cristo Jesus, como diz Paulo, ele quebrou o muro de iniquidade que havia, que o que nos separava de Deus. Jesus Cristo nos trouxe a paz, e nessa paz que Ele nos traz agora com Deus nos aceitando de volta como seus filhos, através de Cristo Jesus, Ele nos reconciliou com Deus. Então o próprio príncipe da paz nos trouxe a paz de volta com Deus. E ele vai dizer mais ainda que Ele é o Pai da eternidade, e Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Então o próprio Deus, o próprio Jesus veio em carne, para que eu e você sejamos filhos de Deus, para que eu e você possamos viver dessa nova criação, para que eu e você possamos viver essa novidade de vida em Cristo Jesus. Então que o Natal possa refletir em nós essa glória, essa luz de Deus revelada no seu Filho, revelada no próprio Deus Filho, que 100% Deus e 100% homem veio e completou essa obra redentora. Então o Natal tem muito o que comunicar a nós. O nascimento de Jesus tem muito o que comunicar a nós. Nos comunica o grande amor do Pai, que entregou seu próprio Filho para que todos nós fôssemos filhos. E Ele, como primogênito de muitos irmãos, nos trouxe essa revelação da glória e do propósito divino. Que eu e você possamos viver esse Natal, que você possa ser abençoado, que sua família seja abençoada, e que a palavra de Deus possa habitar em nós ricamente, para a glória do Deus vivo. E esse Filho de Deus ressurreto, que veio em carne para tomar de volta tudo aquilo que nos foi perdido com o pecado, com o poder das trevas, com o poder da morte, que tudo Ele concluiu de forma plena e abundante, nós possamos viver em paz, para a glória de Deus, e que nesse Natal nós possamos viver infinitamente mais das bênçãos e das promessas de Deus em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente esse vídeo, e que nós todos possamos assim compartilhar a palavra do Senhor para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família.